nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. Na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Uma noite escura veio ao mundo a luz, esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer Deus conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração.
sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça, quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem no teu coração. Então se podem conter como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, De braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer
Aleluia, glória a Deus. Muito bem, vamos aqui para o nosso momento especial, que é o pensamento do dia. E nesse dia nós queremos refletir no que Jesus escreveu lá, ou melhor, no que Mateus, registrando as palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 34, aonde ele registra as palavras de Jesus, dizendo assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu vou repetir o versículo para você acompanhar melhor. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então nosso pensamento do dia, ele gira em torno desse versículo, refletindo sobre a ideia de que nós precisamos viver cada dia na dependência do Senhor. Você deve viver entendendo que hoje precisa ser vivido como se fosse o seu último dia. Que você não deve fazer um rascunho do seu dia. Você não deve tratar esse dia como um dia qualquer. Que você não deve tratar este dia de forma leviana. Mas esse dia precisa ser vivido. Você precisa aproveitar todos os minutos, os segundos, as horas, os instantes desse dia. E que você não deve trazer o dia de ontem para hoje, e nem antecipar o dia de amanhã para hoje. Nós temos 3 tempos. Nós temos o passado, nós temos o futuro e nós temos o presente. Dentro desses 3 tempos, o único deles que você pode agir é exatamente o presente. Você não pode agir amanhã. Amanhã não lhe pertence. Amanhã está nas mãos do Senhor. Portanto, viver a cada dia o seu próprio mal é viver na dependência de Deus. É viver completamente sobre os cuidados de Jesus. Viver cada dia o seu próprio mal é viver pela fé e não por vista. É aproveitar um dia de cada vez. É viver o hoje como se fosse o último dia. Então reflita nesta verdade. Viva hoje. Não faça de hoje um rascunho, porque pode ser que você não acorde amanhã para consertar o dia de hoje. Amém? Reflita, fique com este pensamento do dia. Um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor, enquanto as lágrimas estão se derramando. Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário. Tudo bem, nós vamos continuar ouvindo louvores, ouvindo hinos, e nós logo depois estaremos aqui retornando com a palavra do Senhor para o seu coração. Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora.
Quantas vezes você fica desesperado, se preocupando com o que pode acontecer? Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixa as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tua mão. É a vitória, vai chorando, ele chora. É a vitória, vai chorando, ele chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, ele chora. Chora mais um pouco, chora. Olha o teu rosto, não é fácil, mas breve vem. Quem sabe agora? Veja o anjo descendo na mão, a benção trazendo. Ele veio te entregar esta vitória. Só pra matar a saudade. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma, que todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluias! É vocês! Rick e Renan! É isso aí, cantora Marolina! A alma custou caro, custou o preço do sangue, tá? Alegria de Jesus Cristo. Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, Sofrendo, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia! Irmão, você lembra do Ibe, do mestre amado?
partirmos por ela, imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Aleluia! Graças a Deus, nós estamos de volta aqui com o nosso programa Palavra de Vida. Nós queremos neste momento convidar você para uma reflexão da Palavra de Deus, baseado no livro de Jó, no capítulo 1. E o livro de Jó, no capítulo 1, você que tem a sua Bíblia, pode estar nos acompanhando desse texto da Bíblia Sagrada. O versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecarão meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu o de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas se estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. O texto prossegue até o versículo de número 22, mas nós vamos ler somente até aqui para uma reflexão em todo o livro e a história de Jó. Muito bem, nós estamos diante de um texto, diante de um livro
de uma história conhecida por todos, a história de Jó. Um homem que o próprio Deus deu o diagnóstico dele, dizendo que ele era um homem justo, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus que disse isso acerca de Jó. Mas é interessante a gente olhar para a história de Jó e ver as lições que a gente pode aprender com este homem, com a história sofrida da pessoa de Jó, porque a gente entende que depois da pessoa de Jesus, Jó foi o homem que mais sofreu. E nós entendemos que dentro dessa história, e o fato de o Espírito Santo trazer essa história para a Bíblia, fazer dela uma história canônica e estar dentro do escopo da Bíblia Sagrada, a gente entende que Deus quer falar conosco acerca, ou por meio da história de Jó, uma história muito emblemática, uma história real, não é nada fictício. E com certeza a gente se parar para se debruçar sobre o livro de Jó, para compreender as verdades aqui nela escrito, a gente com certeza extrai muitas lições para a nossa vida. E uma das lições que a gente aprende é de que a pessoa mais próxima de Deus também pode sofrer. A pessoa mais próxima do Senhor também sofre ataques do diabo. E isso é interessante porque, como eu acabei de falar, foi o próprio Deus que deu esse diagnóstico acerca de Jó, dizendo que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, como que um homem desse pode sofrer a ponto de a sua mulher dizer para ele amaldiçoar a Deus, achando ela que aquela enfermidade, aquelas perdas, tudo aquilo que lhe acarretou fosse o Deus dos céus quem fosse o culpado? Isso não era claramente a origem de Deus, mas permissão de Deus. E nós entendemos que Jó era um homem que orava continuamente pelos seus filhos, intercedia pela sua família. Era um homem com certeza servo de Deus em todas as áreas. Mas esse homem sofreu, esse homem estava sofrendo. Então o que a gente aprende, não importa quanto você busca a Deus, não importa o quanto você ache que é uma pessoa digna de viver uma vida feliz, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, porque você é fiel a Deus, mas a gente entende que o fiel, ele também sofre. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 2, que na verdade todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A gente vê vários homens de Deus que, por sua fé, mesmo sendo servos de Deus, sofreram. Então, servir a Deus não anula o sofrimento na nossa vida. E a gente vê vários homens, José, a gente vê os discípulos, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, foram homens servos de Deus, fiéis a Deus, mas sofreram. Você pode ler a galeria dos heróis da fé, ali em Hebreus, capítulo de número 11, você vai ver que eram homens cheios de fé, mas foram homens que foram cerrados ao meio, homens que foram dilacerados pelas feras, mas eram homens fiéis a Deus. E a segunda lição que a gente aprende aí nesse texto, sendo bem objetivo, está no versículo 9, né? Está aí no versículo 9, onde o texto diz que então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? O que a gente aprende com esse texto? A gente aprende que Satanás, ele é o nosso acusador. Ele está nos acusando diariamente. Ele está ao nosso derredor. A Bíblia diz que Satanás,
ele em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja, o diabo aqui é dito que ele está ao nosso derredor, ele está à espreita como um leão que está ali espreitando, cercando a sua presa. Assim é o diabo. Ele está fazendo a mesma coisa com você nesse exato momento. Ele está buscando uma brecha, ele está buscando que você dê lugar para que ele possa atacar a sua vida. Ele é um acusador. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 5, diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já, repare nessa frase, porque já o acusador de nossos irmãos é lançado, porque o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Então veja, o papel de Satanás é nos acusar, é tentar tirar-nos da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós aprendemos também aí no versículo de número 12, vá comigo para o capítulo 1, versículo 12 de Jó, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então qual é a lição que a gente aprende aqui neste versículo? É a lição de que o diabo não pode agir contra você além daquilo que lhe é permitido por Deus. Eu vou repetir: o diabo não pode agir contra você além daquilo que lhe é permitido por Deus. Essa é uma verdade maravilhosa das Escrituras. Saber que o diabo é um ser limitado, que não pode agir sem que Deus limite a sua atuação. Por isso que você precisa buscar a presença de Deus. É por isso que você precisa se fortalecer em Deus. Porque à medida que você se aproxima de Deus, o diabo não pode te tocar. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é mais poderoso. O diabo só pode agir se Deus permitir. O diabo não pode tocar em você se Deus não permitir. Amém? É claro que o diabo precisa que você também dê lugar, né? À medida que você se afasta de Deus, à medida que você se afasta da presença do Senhor, você vai dando lugar ao diabo. Mas à medida que você se aproxima de Deus, aí quando o diabo quer agir contra você, ele precisa da permissão de Deus. Veja que isso é maravilhoso. O diabo não pode agir contra você sem que Deus permita. E só pode agir no limite aonde Deus permite. E deixa eu te dizer, Deus está no controle. Não tenha medo. Busque a Ele. Não fique amedrontado com as ciladas do diabo, porque Deus está no controle. Ele só vai agir até onde Deus permitir. Amém? Uma verdade também interessante nesse texto que a gente pode entender aqui é que o diabo, quando Deus perguntou para ele de onde ele vinha, né? Ele disse que vinha de rodear a terra, né? Ele vinha de rodear a terra e que
passeava por ela. Você pode ver aí no versículo de número 7. Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que o diabo está na terra. Sabe, o diabo não está no inferno como muita gente pensa. O diabo está na terra, passeando por ela. Ele pode estar aqui perseguindo a vida das pessoas. Muita coisa ruim que acontece, claro, é por causa do pecado, porque o homem procura, porque o homem dá lugar, por causa da maldade que há no coração do homem. Mas muita coisa é por influência do diabo. O diabo está atacando as famílias. O diabo está exatamente tentando destruir a vida das pessoas. É por isso que tem muitas famílias nesse exato momento sendo destruídas. É por isso que há pessoas que estão presas no pecado, estão presas nos vícios. É porque o diabo está passeando pela terra. É por isso que nesse exato momento você está duvidando, né? Às vezes a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, mas está duvidando daquilo que está sendo pregado. Isso é coisa do diabo trabalhando na mente das pessoas para não darem lugar à palavra de Deus. O diabo está na terra para levarem as pessoas a adorarem um Deus falso, a adorarem um Deus que não pode falar, um Deus que não pode responder às nossas orações, para levar as pessoas à idolatria. O diabo está na terra, passeando por ela, para tentar desvirtuar a Deus, ou melhor, desviar as pessoas do verdadeiro Deus. O diabo está na terra, está passeando por ela. Muita coisa ruim que está acontecendo aí é por influência do diabo. E como vencer isso? Servir ao Senhor, entregar a vida para Ele. E a última verdade que nós podemos deixar nesse texto está aí no versículo de número 20 e 21, que diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou na terra e adorou. Meus irmãos, agora veja o versículo de número 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, depois da tempestade de coisas que aconteceu com Jó, aí ele diz isso aqui. Eu fico espantado quando eu olho para essa ação de Jó, porque o homem perdeu tudo. E ele diz que ele saiu nu do ventre da mãe dele, e o que ele tinha era Deus que tinha dado. Então o mesmo Deus que havia dado era o mesmo Deus que havia tomado, e ele continua adorando a Deus. Então qual é a lição aqui? A lição é de que nós devemos adorar a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele pode nos oferecer. Ou melhor, por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por quem Deus é. Tem muita gente servindo a Deus por aquilo que Deus pode lhe dar, mas nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para cada um de nós. Em outras palavras, vale a pena servir a Deus por nada, porque era isso que o diabo estava tentando colocar, jogar Satanás, querendo jogar Deus contra Jó, dizendo que ele estava servindo porque Deus o abençoava. E Jó provou para Satanás que ele servia a Deus não por aquilo que ele tinha, que Deus havia lhe dado, mas por quem ele era,
por quem Deus representava na vida de Jó. Então que você fique com esta palavra. Busque a Deus por quem Ele é. Tem muita gente buscando a Deus por causa das bênçãos que Ele pode dar. Tem muita gente buscando uma cura no Deus que pode curar. Tem muita gente buscando a Deus para que Ele restaure o seu casamento. Tem muita gente buscando a Deus para que Deus abra uma porta de emprego. Tem muita gente buscando a Deus para que Deus lhe dê uma casa, lhe dê um carro, lhe dê saúde. Mas e se você perder tudo isso? Você precisa do Deus que pode lhe dar todas essas coisas. Amém? Então nós queremos deixar esta palavra para você. E nós, com certeza, entendemos que Deus falou aos nossos corações através desta palavra. Amém? Então, eu quero me despedir de você nesse dia, orando e desejando a você uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana, um fim de semana, né, na verdade, abençoado, um fim de semana cheio de paz e realizações. Nós estaremos retornando aqui na segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã. E com certeza eu conto com a sua audiência na segunda-feira para continuarmos mais uma semana aqui com o programa Palavra de Vida, né? Nós queremos só avisar a você que amanhã nós temos, ou melhor, hoje à noite, aqui na igreja, aqui no Povoado Morros, nós temos o nosso culto de ensinamento da Palavra de Deus. Você quer ouvir a Palavra do Senhor assim como você ouviu hoje? Deus falar com você. A partir das 7h30 da noite, nós estaremos ali na igreja adorando e louvando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é o nosso convidado todo especial para estar ali adorando o Senhor. Também para você que reside aí em Bernardo do Mearim, hoje à noite também tem o culto de ensino da Palavra de Deus, ali com o nosso pastor Ivaldo, pastor presidente, vai estar ministrando o ensinamento da Palavra de Deus. E em todas as igrejas, né? No Povoado Baixão do Moacir, nós temos ali o irmão José Soares, também ali no Povoado Iguará, com o nosso irmão Raimundo Bela, irmão Adailto, aquele abraço. E também lá no Cantinho, né? Com o nosso irmão Carrinho, né, o homem de Deus, vai estar ali também ensinando a palavra do Senhor. E aqui no Gavião, o irmão Romoane, juntamente com o irmão Roberto. Então você pode procurar uma dessas igrejas mais próximas de você para estar cultuando ao Senhor e ouvindo a palavra de Deus. Muito bem, nós queremos orar, encerrando o nosso programa nesta manhã e se despedindo de você. E você vai ficar com o hino de louvor e de adoração ao nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por este programa, por esta manhã, ó Deus, pelas pessoas que ouviram a Tua palavra. Aplica a Tua palavra no coração de cada um, Senhor. Dai um fim de semana abençoado, proteja o nosso povoado, abençoa todas as igrejas, todos os nossos dirigentes, que o Teu nome seja glorificado. Dai-nos paz, alegria, realizações, guarde o nosso povoado de todo mal, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Fica com Deus e até a próxima. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Quantos foram alcançados pelo amor de Deus nesse lugar? Hey!
sacrifício na cruz, na